E é com muita gratidão que nós nos unimos espiritualmente aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, para agradecer pelas bênçãos de realizar mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que a prece seja instrumento divino de religação com o alto. Que nós tenhamos Jesus como nosso intercessor maior junto ao Pai. Que as bênçãos do Evangelho estejam recaindo não só sobre o nosso ambiente doméstico, mas sobre toda a nossa família. Que este momento seja transformador e renovador para as nossas almas. Que Jesus, através dos benfeitores amigos, nos ajude a promover o trabalho de limpeza, de harmonização da nossa casa. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, o bálsamo de alívio de todas as nossas aflições e o antibiótico que nós precisamos, como medicamento curativo não só para as feridas do corpo, mas principalmente para as feridas da alma. Que a água que nós colocamos à disposição para ser imantada receba o recurso das energias do mais alto, junto com as energias da terra, se transformando no remédio curativo para alívio de todas as nossas dores, no bálsamo de alívio de nossas aflições e no alimento para o nosso corpo e para a nossa alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 108, Oração. Abaixo uma epístola de Paulo, que está em Colossenses, capítulo 42. Diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Abaixo dessa epístola, Emmanuel nos convida à reflexão, prosseguindo com a sua mensagem. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Deixa eu refrasear. E espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina, ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando neste trabalho com ação de graça. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a diversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe
os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. E a gente coloca algumas considerações nesta mensagem ditada por Francisco Cândido Xavier, que chega para nós através desse espírito que tem o propósito maior de contribuir com a nossa evangelização. Para nossas considerações, nós recebemos o auxílio do alto, dos benfeitores amigos que nos dão a sustentação para a realização do Evangelho. Lembrando que durante a mensagem, Emmanuel nos chama a atenção sobre o modo como utilizamos a oração como instrumento de comunicação com o Criador. Na maioria das vezes, somos intempestivos, imediatistas. Falamos alto, exigimos do Criador a resposta para todas as nossas súplicas. Lembrando que na maioria de nossas súplicas, suplicamos apenas por questões materiais, por questões banais, questões que cabe a cada um de nós trabalhar em nós, vigiando mais as nossas escolhas para que nós tenhamos êxito na caminhada terrena. Mas o Criador, que conhece a infantilidade do nosso espírito, nunca nos deixa sem o amparo e sem as respostas. Lógico que tudo é no tempo de Deus, não é no tempo que nós exigimos de Deus. Emmanuel é sábio quando cita na mensagem o exemplo da vassoura, que utilizamos de forma mecânica para varrer as sujidades do chão. Fala também do martelo, que colocamos a força bruta, intempestiva, para fixar o prego na madeira. Na maioria das vezes, erramos o nosso alvo, por não concentrarmos na tarefa. Quantos de nós recorremos à prece de forma mecânica? Oramos apenas com os lábios, deixando de lado a oportunidade de falar com Deus, utilizando o nosso coração, porque nós não preparamos o vaso sagrado do coração e do espírito para que este momento de intimidade com o Criador seja aproveitado por nós. Na maioria das vezes, primamos pelo amontoado de palavras que carregamos dentro de nós, porque aprendemos através de outros e de outros. Carregamos durante a oração, de maneira intempestuosa e aflita, todas as nossas súplicas. Súplicas essas, muitas vezes vazias e interesseiras, rogando ao Criador questões extremamente materiais. Nada pedimos para o nosso espírito. Esquecemos de pedir a Deus clareza de ideias, sabedoria, discernimento, para que nós possamos utilizar a ferramenta sagrada da intuição através dos bons espíritos para a melhor resolução dos nossos problemas. Ainda somos infantis quando se trata de utilizar a prece como instrumento divino para falar com Deus. Pedimos muito e agradecemos pouco. Muitas vezes recebemos a graça, mas esquecemos de ser gratos a Deus pela graça recebida.
Costumamos blasfemar contra Deus por um dia que julgamos ser ruim para nós. Esquecemos, portanto, dos milhares de bênçãos que o Criador oferta para cada um de nós todos os dias e ao longo de nossa existência. Perdemos a chance de sermos humildes e agradecer a Deus pelas coisas ruins que às vezes nos acontecem, desperdiçando a oportunidade de agradecer a Deus pelo aprendizado que nos traz através das coisas ruins que nos acontecem na esteira da vida. Normalmente, nós suplicamos aos outros que orem por nós, delegando a estes que intercedam por nós, porque infelizmente nós ainda não compreendemos que o nosso intercessor maior, mediante as nossas súplicas, é Jesus. Quantos de nós só nos recorremos à oração nos momentos de aflição, como se a prece fosse um remédio amargo para alívio de nossas dores morais. E quando a dor passa, voltamos imediatamente aos antigos costumes, primando pela inferioridade do espírito, olhando mais pelo lado nebuloso da vida, alimentando o nosso espírito apenas com as coisas do mundo. Esquecemos dos momentos de luz que nós recebemos do Criador quando recorremos à prece. Emmanuel nos convida a refletir sobre as bênçãos da oração para as nossas almas. A prece é o antibiótico divino da alma. Fortalece a árvore da vida, evitando que esta árvore se torne fraca, perdendo as flores para o vento. Emmanuel continua nos convidando à reflexão sobre o exercício divino e salutar da oração, como um momento sagrado, onde o filho tem a oportunidade de conversar diretamente com o Pai. Nas palavras, Emmanuel fala que o Pai nunca deixa nenhum de nós sem resposta. É preciso, no momento da oração, sermos humildes, utilizar em breves palavras o diálogo sincero com o Pai, como o filho que busca o colo do Pai, o abraço do Pai, para lhe pedir conselhos. É importante não esquecer no momento da prece, de falar com Deus sobre todas as nossas derrotas, sobre as nossas dificuldades, sobre todos os empecilhos que a vida coloca para nós. Não devemos também nos esquecer de conversar com o Pai, abrindo nosso coração, falando a Ele sobre todos os aspectos da vida, sobre as nossas conquistas, sobre todos os valores que a vida tem dado a oportunidade de alcançarmos. Com certeza, após o fim desse diálogo sincero com Deus, onde abrimos o nosso coração para queixar-se da nossa inferioridade, pedindo a Ele que abra a nossa mente para que nós enxerguemos as soluções que precisamos alcançar para prosseguir a caminhada, Deus, através do Mestre Maior que ilumina o nosso caminho, que é Jesus Cristo, nos ofertará todas as respostas que nós precisamos. Mas antes, é preciso saber limpar o vaso sagrado do nosso coração e desfrutar do momento em que nós estaremos diretamente ligados ao nosso Pai. A oração é o instrumento divino, é o link sagrado
que nos dá a oportunidade de falarmos com o Criador. É o que a gente tem com muita humildade para colocar, com auxílio dos benfeitores amigos, enquanto considerações, numa mensagem tão educativa para todos nós. Que Deus abençoe Francisco Cândido Xavier e o nosso querido Emmanuel por essa pérola sagrada, onde Emmanuel nos convida a agregar em nossa vida os valores sagrados da oração como instrumento divino de comunicação com nosso Pai, lembrando sempre que o intercessor maior entre nós e Deus é Jesus, porque todos nós só chegaremos ao Pai através do Mestre Jesus. E é com esse sentimento de gratidão que nós vamos reunir os nossos melhores sentimentos para realizar as nossas vibrações. Vamos vibrar com muito amor a todos os irmãos que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que a nossa comunidade receba as nossas mais sinceras vibrações de amor, que todas essas súplicas que nós fazemos ao Pai, através de vibrações, chegue ao lar dos nossos irmãos como fonte divina de bênçãos. Vibramos pelos companheiros de jornada ideal cristão. Vibramos pelas nossas casas de oração. Que saibamos respeitar as dificuldades de todos aqueles desvalidos do corpo e da alma, que vão às casas de oração para buscar esse momento íntimo com o Criador. Que nós possamos auxiliar os nossos irmãos com muito amor, através da orientação do Evangelho, através da prece sincera, rogando ao Pai que cada um carregue consigo as bênçãos e os frutos da oração, que leve do Criador, que receba do Pai maior todas as bênçãos consagradas através da oração, através das vibrações, recebendo tudo aquilo que é do merecimento de cada um segundo a vontade do Pai. Vamos vibrar com muito amor pela nossa família, instrumento sagrado que o Criador concede a cada um de nós, através dos laços consanguíneos, para trabalharmos a evolução em todos os aspectos da alma humana. Aqueles que já se encontram em uma das moradas da casa do Pai, que recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor, de paz, de luz e de gratidão. Vamos neste momento agradecer a Deus pela família, instrumento sagrado da nossa evolução. Para aqueles que se encontram na morada terrena, que Deus nos dê a oportunidade de utilizar os laços consanguíneos para reapertar com os nossos irmãos os laços sagrados do amor, exercendo a oportunidade bendita do perdão, do amor, da bondade, da fraternidade e da dedicação sincera. Agora é um momento muito especial, onde apresentamos aos benfeitores celestes todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sobre o nosso teto. Que todos recebam as bênçãos divinas do alto através do Evangelho de Jesus, através da reforma interior de si mesmos. Vamos pedindo ainda o auxílio desses benfeitores amigos para nos ajudar no trabalho de limpeza e harmonização de cada cantinho da nossa casa. Que seja restaurado o campo vibracional do nosso lar, que nossa casa seja o local onde nós nos recolhemos para refazer de todas as energias. Que seja um ambiente sagrado, escola bendita, onde vamos trabalhando com os nossos afins para a reparação das faltas passadas, utilizando sempre a prece como recurso divino de gratidão a Deus por esta oportunidade. Que nós possamos conviver em paz, em harmonia, em comunhão,
trabalhando sempre pelos valores que edificam o nosso espírito. Que Deus permita que estas energias cheguem em cada cantinho do nosso quintal, que sejam abençoadas nossas plantas, que elas sejam o berçário sagrado de todas essas energias, que nós possamos usufruir durante a semana. Vamos vibrar por nossos animais de estimação, pelo local que lhes servimos a água e os alimentos, agradecendo a Deus pela companhia destes irmãozinhos tão sinceros, tão abençoados que Deus coloca em nossa casa. Vamos, neste momento, vibrar por nosso ambiente de trabalho, pedindo a Deus renovação das energias neste ambiente, vibrando por cada companheiro de jornada, principalmente pelos irmãos de difícil convivência. Vamos pedir a Deus que nós, ao longo da semana, não nos esqueçamos de utilizar o recurso sagrado da prece como instrumento de limpeza não só do nosso coração, mas do nosso ambiente de trabalho, para que ali nós busquemos a oportunidade de aprimorar as nossas tarefas, trabalhando pela prosperidade, não só material, mas espiritual. Vamos agora vibrar por todos os lares, pedindo a Deus que todos os lares, através da oração, alcance a divina paz, alcance a luz necessária para continuar a caminhada. Pedimos a Deus que alimente de fé, de amor, de esperança os corações que sofrem pela dor do luto, que a oração seja o link sagrado com todos aqueles entes queridos que por vontade de Deus retornaram à casa do Pai. Pedimos a Deus que a oração esteja presente nos lares, onde os nossos entes queridos padecem pela enfermidade e pela dor. Que a oração seja divina para que nós possamos ajudar os nossos entes queridos a atravessar estes momentos difíceis e que todos possam receber a cura não só do corpo, mas da alma. Vibramos e pedimos a Deus em oração por todos os lares, desfeitos pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Que a oração seja a pílula santa, que seja o medicamento curativo para as enfermidades da mágoa, do ódio e do rancor, e que prevaleça através da oração as bênçãos sagradas do amor, da bondade e da fraternidade entre todos os entes queridos. Vibramos por todos os nossos irmãos que hoje padecem pela falta do trabalho, da moradia, do auxílio material à sua família. Rogamos ao Mestre Jesus que compadeça-se dos nossos irmãos, ofertando as bênçãos e oportunidades de trabalho para a assistência das necessidades materiais da família. Que a oração fortaleça os nossos irmãos nestes momentos difíceis. E agora vamos vibrar, pedir muita luz ao nosso planeta Terra. Que as nossas humildes vibrações possam tocar os céus e que a luz de Jesus ilumine todos os corações humanos, onde haja um coração humano, Jesus, que possa neste momento vibrar, recebendo as dádivas da sua luz, da sua fonte fecunda e infinita de amor, para que nós possamos juntos caminhar, trabalhando uns pelos outros, buscando assistir os nossos semelhantes diante de todas as necessidades materiais e principalmente espirituais. Que o nosso coração seja alimentado de fé, de paz, de amor, de saúde, que nós possamos vibrar sempre pela paz no mundo, pelo fim das guerras, contando sempre com o vosso auxílio amoroso. Jesus, sede conosco, dê-nos a oportunidade de estar com o Senhor e que o Senhor esteja entre nós,
através das mensagens santas do seu Evangelho de amor. E assim, agradecendo a Deus por mais este culto do Evangelho em nosso lar, a Jesus que nos orienta através do seu Evangelho, sendo a bússola que nos mostra o caminho, agradecendo a Mãe Santíssima que estende o seu manto protetoral sobre nós, aos benfeitores amigos, vamos ofertar ao Pai a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, por mais este momento de intimidade com o Senhor através da oração, através da presença de Jesus em nosso lar, através da sustentação de todos os benfeitores celestes, que assim seja.